Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um Viveração e hoje temos um convidado especial, o médico psiquiatra Bruno Branquinho, que já esteve conosco no episódio 2, Saúde Mental em Debate. Hoje, chamamos ele aqui para conversarmos sobre um papo importante, chemsex, ou seja, o uso de drogas durante o sexo, algo cada vez mais comum em nossa comunidade e que pode nos deixar vulneráveis ao HIV, outras ISTs ou até a outros problemas de saúde ou de segurança. Então, calma lá. Vamos falar sobre o que é o chemsex, evitar situações perigosas e até reduzir os danos e pensar essa prática com mais autocuidado e consciência. Mas antes de começarmos o papo com o Bruno, um recadinho importante. Pessoal, se liguem, a pandemia de Covid-19 ainda não terminou. Mesmo que você já esteja com o esquema vacinal completo, continue se cuidando e cuidando de quem você ama. Use sempre máscara em locais públicos, continue a evitar aglomerações, principalmente em lugares fechados, ventilando os ambientes e, se possível, ficando em casa quando possível. Lembre-se, mesmo que você não adoeça seriamente com a Covid-19, você pode passar o vírus para uma pessoa que não tem o sistema imunológico tão eficiente, ficar com sequelas da Covid-19 ou pior, contribuir para que o SARS-CoV-2 se modifique em uma nova variante e consiga escapar da proteção vacinal. Recentemente, vimos o surgimento de uma nova variante, a Omicron, que é ainda mais contagiante que a Delta. Então, nada de ser mané. Vamos ter consciência e principalmente amor ao próximo. Com pequenas atitudes, evitamos que a pandemia de Covid-19 continue por ainda mais tempo. Não é só na sexualidade e nas relações afetivas que exercemos nosso autocuidado e nossa empatia para com os outros. A Covid-19, assim como o HIV, nos colocou em prova quando falamos de cuidado, solidariedade e amor. Bom, dado o recado, vamos para o nosso papo. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania. Oi, Bruno, tudo bem com você? Oi, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite aí para participar do podcast de novo. Estou muito feliz. Então, o pessoal gostou muito de você, então por isso que a gente está aqui de novo. Uhum. Mas, Bruno, conta para quem talvez não tenha ouvido o episódio 2 do Viveração, que foi com você. Quem é você? Bom, gente, eu sou o Bruno Branquinho, eu sou um homem cis-gay e eu sou psiquiatra e psicanalista. Sou formado e fiz residência na USP. E nos últimos anos, o meu trabalho, a minha pesquisa, enfim, o meu estudo tem se direcionado para a saúde mental da população LGBTQIA+. Né? Eu, junto com outros colegas, tínhamos uma coluna de saúde LGBTQIA+, na Carta Capital, que agora está no site do Dr. Jaro Bauer. E eu também sou psiquiatra da Casa 1, que é uma ONG aqui em São Paulo, direcionada para a população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Que legal, Bruno. E me conta uma coisa, hoje a gente chamou você aqui para falar um pouquinho sobre chemsex, porque é um assunto que enquanto coordenador do projeto Viveração, eu estou participando bastante daqueles spaces do Twitter, né, para divulgar o podcast. E lá eu vi o pessoal falando muito sobre drogas, sobre o uso de drogas durante o sexo e tal. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que seria chemsex. Legal, Augusto. É um assunto que está muito em pauta mesmo, né? Nos últimos anos, aqui no Brasil, surgiu mais o assunto, né? Já é algo que já vem em discussão bastante na Europa, no Reino Unido, principalmente. Então, chemsex é um termo, né, que vem de chemical sex, do inglês, né? Então, sexo químico.
E ele tem várias definições, tá? Você pode pegar uma definição mais ampla, por exemplo, que seria o sexo sob qualquer influência de uma substância psicoativa. Então, por exemplo, né, nessa definição mais ampla, você poderia pegar uma pessoa que está na balada e bebeu, né? Ou seja, usou uma substância psicoativa, álcool, e depois vai transar. Isso, teoricamente, seria um chemsex, né? Porque ela está sob a influência de uma substância psicoativa. Só que essa é uma definição muito ampla, né? E normalmente, quando a gente vai falar de chemsex, né? E a gente vai falar, vem trabalhos científicos sobre isso, ou a gente vai falar sobre isso ser um problema, a gente vai falar de uma definição mais específica, tá? Que seria o uso de substâncias psicoativas e algumas substâncias específicas, né? Algumas drogas específicas, justamente para você transar. Então, não é que você usou a substância psicoativa e acabou transando, né? Você usa essas substâncias para a prática sexual. E, normalmente, essas substâncias acabam te trazendo problemas ou te põem em riscos, né? E se você for mais específico ainda, essa prática, né, de uso de substâncias psicoativas, as drogas, para o sexo, mais especificamente ainda entre homens que fazem sexo com homens, que é a população que tem maior prevalência de chemsex. Tá? Então, na definição mais ampla, seria uso de qualquer substância e fazer sexo sob essa influência. Na definição mais específica, uso de algumas drogas específicas para a prática sexual entre homens que fazem sexo com homens. Entendi, entendi. E me diz, Bruno, quais seriam essas drogas? Eu andei pesquisando um pouco para fazer essa pauta aqui desse episódio, e eu vi que o pessoal falava muito, são gírias, né? Mas falava Uhum. gírias como Gisele, Tina, e eu não sabia nem o que era, sinceramente, assim. Então, e eu também dei uma olhada nos aplicativos, e eu vi que tem toda uma simbologia, né? Uns símbolozinhos nos aplicativos de encontros entre homens, que Uhum. significam esse tipo de substância, né? Essas drogas. Sim. Então, conta pra gente o que são e qual é a postura, talvez, que a gente pode ter para ter um impacto menor, né? Caso... Uhum. Normalmente, quando vai depender do país, né? Claro que tem algumas drogas que são gerais, mas tem algumas drogas que tem só em algum país ou em outro e tudo mais. Mas quando a gente vai falar de chemsex, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente vai pensar em algumas drogas específicas. Então, a primeira e a mais perigosa, que eu pelo menos acho, né, e que eu vejo dando mais problema, é a metanfetamina, né, que também é chamada por aí de tina, de crystal, né, que é crystal meth, né, então é crystal, ou de speed, ice. Agora, além de tina, também tem cris. Então, são todos esses são nomes para metanfetamina, né? A metanfetamina é uma droga Uhum. que é recente no Brasil, né? Até uma década atrás, por exemplo, você não ouvia falar de metanfetamina, enquanto nos outros países você via bastante, né? Tem até em filme ou séries, né? Você pega Breaking Bad, por exemplo, uma série americana, você vê lá, o cara tem um laboratório de metanfetamina, e lá o uso não é só para o sexo, né? Lá o pessoal faz uso diário em outras situações que não no sexo. Mas aqui no Brasil é uma droga mais recente, mais popular, aí, começou a aparecer mais nos últimos 5 anos. Tá? É uma droga que você pode fumar ou injetar. Né? A maior parte das pessoas fuma, mas né, com o evoluir do uso, a pessoa começa também a injetar, né? Porque tem um rush maior, né? Tem um efeito mais potente. Né? Essa droga acaba aumentando o seu tesão, aumentando o seu prazer e te deixando muito acordado. Então, você passa, às vezes, dias transando sem querer parar, né? Com a metanfetamina. Só que é isso, né? Isso tem um preço, acaba te trazendo muitos problemas. Então, a metanfetamina talvez seja a principal e a mais perigosa. O GHB, que as pessoas chamam de G, né, como você disse, ou Gisele, né, que é um anestésico, na verdade. Inicialmente, ele era na medicina, ele foi testado como anestésico, mas é uma droga que você dilui, né, na água ou num líquido qualquer e toma, né? Ela é um líquido e você põe
em outro líquido e você toma isso, né? Porque o gosto dela é muito ruim. E ela também te deixa com maior libido, te deixa mais com mais excitação sexual mesmo, né? E também é usada, mas também pode trazer problema. Ela é uma droga que a dose dela é muito entre a que te dá o barato e que pode te deixar, por exemplo, em depressão respiratória é muito próxima, então tem muita gente que se dá mal por causa disso. Essas duas são as principais aqui no Brasil. Outra droga que aqui no Brasil também é muito usada para o chemsex é a cocaína, né? Então, a cocaína, por exemplo, é uma droga que, né, te deixa muito para cima, né, muito agitado, acordado e tudo mais, e muitas vezes nessa ideia do sexo e tudo mais, ela pode, inclusive, te ajudar a relaxar para fazer algumas práticas que acabam sendo mais fáceis, né, com o uso da cocaína. Então, no Brasil, essas são as três principais. É claro que você pode usar outras drogas também no sexo junto com isso. Então, por exemplo, poppers, né, que é aquela medicação que você inala, aquela droga que você inala e acaba facilitando também algumas práticas, te deixando mais prazeroso. Você pode usar maconha junto e tudo mais, mas essas três que eu falei iniciais são as primeiras, as principais. E você fala também dessa coisa dos aplicativos. Sim, o pessoal já desenvolveu toda uma simbologia com emojis, né? Então você pega a metanfetamina, por exemplo, quando você vai ver lá crystal meth, né? Então o diamantinho ou o floco de neve é para metanfetamina. Você pega um foguetinho, a metanfetamina injetável, né? Você pega a cocaína, por exemplo, é a explosãozinha. Então, na verdade, tem vários, assim, né? Mas o pessoal já arrumou jeitos de não deixar explícito, mas saber que eles estão procurando pessoas para fazer chemsex no aplicativos. Isso. Sabe que o relato que mais me surpreendeu, até contei, eu participei de uma reunião no GT, num GT que tem aí em São Paulo, aí, no departamento de HIV e DSTs daí, que nesses spaces do Twitter, né, participam muitas pessoas, muitos homens que fazem sexo com homens, e muitos profissionais do sexo também. E teve um relato de um deles que me surpreendeu bastante, até contei na reunião a semana passada, que alguns gays fazem chuca com a Gisele para conseguirem, enfim, praticarem fisting e tal. Isso foi bem surpreendente para mim, e até contei nesse grupo onde o pessoal é especialista nisso e tal, e ninguém tinha ouvido esse relato, né? Então, o povo parece que vai inventando aí formas de usar essas substâncias, né? E sem nenhum controle, nem do tipo de substância, né? Nem dos usos, né? Essa é uma nova para mim também. Essa eu não tinha ouvido, e olha que eu trabalho bastante com isso. Então, acho que é uma nova, mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei, né? As pessoas, não é que elas começam... as pessoas têm essa... Né, com qualquer droga, na verdade, né? Você começa usando de uma forma que, geralmente, né, não te traz muitos problemas. É claro que toda droga tem seu risco, mas quando você começa usando, você usa de uma forma muito menos intensa, né? Você normalmente não tem grandes prejuízos, mas com o passar do tempo as pessoas vão buscando cada vez jeitos de ter um efeito maior ainda, né? Até porque elas começam a ficar tolerantes. Então, o que elas usavam antes já não dá mais o mesmo barato. E por isso, por exemplo, que a metanfetamina acaba indo de inalada para injetável. Então, e as pessoas vão arrumando outros jeitos. Então, mesmo essa chuca com GHB, né? É uma novidade, mas provavelmente por causa disso. A mucosa do ânus provavelmente deve receber mais e ter um efeito maior, né, do que se você simplesmente beber para ir para o estômago, né? Então, só que aí quanto mais você vai fazendo essas coisas, mais você vai se pondo em risco também, né? Sim, claro. E o que você acha, assim, em termos, eu enquanto ativista na área da saúde,
você, enquanto profissional da saúde, que postura que a gente deve ter, né? Ou o pessoal que está ouvindo mesmo, diante, por exemplo, de um amigo que relata, né, um uso dessas substâncias. Que postura você acha que a gente deve ter, assim? Eu acho que uma postura que... Primeira coisa que eu acho que sempre que a gente vai falar de alguém que está usando qualquer coisa, né? Acho que é isso, né? Acho que a postura repressiva nunca funciona. A gente já sabe disso, né? Enfim, anos e anos aí da guerra às drogas, etc., que não... as drogas venceram, como é a piadinha, né? Então, assim, não é por aí, né? Não adianta a gente ficar só falando não usem drogas ou isso é ruim para você, enfim, não é por aí. Agora, eu acho que uma coisa que eu sempre falo para qualquer um, na verdade, não só para os meus pacientes, mas para qualquer pessoa, é que assim, você tem que saber o que você está usando, né? E os efeitos disso sobre você. Então, né? Sei lá, uma pessoa vai usar metanfetamina. Sei lá, entenda o que a metanfetamina faz em você, como você vai, quanto tempo dura o efeito, quanto você pode usar, quanto não pode. Veja o que as pessoas que usam metanfetamina, como que elas progridem, né? Elas conseguem fazer um uso controlado, elas não conseguem, elas se dão mal depois, elas não se dão mal depois, né? Enfim, com o GI, por exemplo, GHB, né? Qual é a dose que você pode usar? Quanto tempo você pode repetir ela ou não pode, né? Como eu falei, a dose entre você ficar bem e a dose entre você morrer de uma parada cardiorrespiratória a diferença é muito pequena. Então, conheço muitas pessoas muitos casos, né, de pessoas que morreram mesmo, que foram, né, usaram e depois no outro dia não acordaram, porque morreram, porque usaram e, né, enfim, pararam de respirar ou vomitaram e engasgaram no próprio vômito. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai usar qualquer droga, né, isso com chemsex ou não sendo chemsex, é você saber a droga e saber o que ela faz para você, quanto tempo usa, quanto pode usar, como fazer para você minimizar os riscos que você vai ter. Agora, pensando no chemsex especificamente, né, acho que uma coisa né, as pessoas precisam sempre pensar, né, é que papel que essa droga tem na minha vida barra na minha vida sexual, né? Porque a questão com chemsex, né, não é você usar droga, né, não é uma questão moralista, né, do rolê, né? Porque se as pessoas usassem a droga, né, puta, eu vou aqui num rolê mais legal, ou putz, quero uma noite especial e vou usar alguma coisa, não estou falando que não tem risco, mas não ia ser um grande problema de saúde pública, por exemplo, né? A questão é que as pessoas começam a atrelar toda a sua vida sexual ao uso dessas drogas, né? Então, o que chega muito para mim, ou que eu vejo muito das pessoas, é que, bom, tudo bem, né? Você está usando aí xi, ou metanfetamina, ou cocaína para fazer sexo. Ok, né? Tem seus riscos, mas ok, assim como a gente faz muitas coisas que têm risco, né? Agora, o andar do negócio evolui para a pessoa, por exemplo, não conseguir mais transar sem usar alguma substância, né? Então, bom, puxa, ou eu uso a metanfetamina ou eu não transo, né? Eu não quero transar sem. E daí, toda vez que ela transa, ela usa metanfetamina, por exemplo. E daí, por que isso é um problema? Porque, normalmente, quando ela vai fazer isso, não é que puxa, vou ali transar, transei ali 2 horas, foi ótimo, acabou, vou dormir e tudo mais, né? Não. Essas sessões de sexo não ficam em 2 horas. Elas ficam em dias, né? As pessoas ficam transando 2, 3, 4 dias. E, bom, já seria muita coisa se ela fizesse isso, né? E tomasse água, comesse, tomasse seus remédios, tudo mais. Mas não, essas pessoas, elas usam isso, ficam 4 dias transando, sem dormir, ou seja, as pessoas estão 4 dias sem dormir, o que já é um super problema. Elas não tomam água, elas não comem direito, elas não tomam seus remédios. E ainda, como ela não para de transar, né, as sessões continuam,
elas, por exemplo, ou chamam pessoas estranhas para sua casa e se põem em situações de risco, né, de ser roubada ou de ser agredidos, né? Você não sabe quem está entrando na sua casa, no final das contas, né? Se você está chamando alguém de aplicativo e muitas pessoas, né, a chance de você se dar mal é maior, né? Ou ou não na sua casa, você vai para a casa de alguém. É isso, você não sabe para onde você está indo. Ou você, né, uma coisa que é muito comum também, que as pessoas marcam em hotéis no centro, né? Aqueles hotéis mais baratinhos do centro, eles marcam lá e vai. Mas é isso, você está indo num lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece. Então, não são infrequentes os casos, por exemplo, de pessoas que são assaltadas, que são agredidas, ou mesmo que nisso acabam, né, como o seu, né, o seu raciocínio, o seu julgamento está prejudicado, acabam tomando, por exemplo, um Boa Noite Cinderela e depois acordam e não sabem o que aconteceu, né? Além, é claro, de você se expor a maior risco, por exemplo, de contrair algumas ISTs, né? Porque às vezes você não tomou a sua PrEP, por exemplo, ou às vezes você não usou camisinha, né? Às vezes não, muitas vezes, porque como são muitos parceiros e você não está no seu perfeito juízo ali para lembrar, né? Se você não está nem comendo, nem bebendo, que dirá, né? Você, por exemplo, pensar nessa proteção. Então, tem muita coisa aí que você acaba se pondo em risco. Então, o risco fica muito aumentado com o evoluir do negócio. Então, eu acho que uma coisa que você tem que pensar sempre quando você vai usar essa droga é: eu estou tendo muito prejuízo com isso, né? E entender que, por mais que no começo você não esteja tendo, se você não ficar atento, a coisa pode evoluir para um negócio que às vezes vai gerar um prejuízo. Então, você tem que estar sempre muito atento, né? A questão não é, tipo, não use drogas, mas, né, fica atento porque é um negócio que pode evoluir aí para algo que pode te gerar muito problema. Inclusive, Bruno, só contando assim que esses relatos que eu tenho escutado no Space do Twitter, de garotos de programa, né, contando assim, eu gosto quando o meu cliente tá colocado, né, eles falam, Uhum. o pessoal fala, porque aí eu ganho bastante dinheiro, porque aí eu fico lá dias com ele, às vezes 2 dias, 3, e ganho bastante dinheiro, porque o cara fica sem noção, e aí eu ganho bastante dinheiro. E aí teve um relato de um rapaz que falou assim, olha, às vezes até dou uns toques para eles, porque eles ficam sem tomar água e tal, e eu às vezes falo para eles, toma um Uhum. pouco de água, o garoto de programa, Uhum. para o cliente, né? Sim. Então, essa postura, por exemplo, seria uma redução de danos, né? Por Sim. exemplo, e é isso que você está defendendo, né? Que se for acontecer o uso da substância, da droga, que se faça de uma forma um pouco mais atenta e consciente, né? É isso, né? Se Exato. Eu você... acho que, na verdade, é isso. A pessoa tem que primeiro entender, né, que ela tem algum risco isso e saber cada droga quais são os riscos, enfim, né, para você entender também se você quer usar ou não. Porque muitas pessoas vão, às vezes, no uso sem saber exatamente o que é cada droga e tudo mais. E depois que você usa ou depois que você já tem uma certa frequência, que elas vão entender o que aconteceu, né? Puxa, eu não sabia que isso ia me dar esse tipo de problema e tudo mais. Então, primeira coisa, saiba qual droga você está usando, seus efeitos e seus possíveis problemas, para você tomar uma decisão mais consciente sobre o que você quer fazer ou não. Uma vez que você tomou essa decisão, não, eu quero usar essa droga. Beleza. Então, como você já sabe o que ela pode dar e tudo mais, se planeja, né? Bom, então, se você sabe que você vai entrar numa sessão que pode durar dias, né, ou pelo menos um dia, ou horas, né, muitas horas, se planeja para isso. Bom, então, vou pôr, sei lá, um alarme para comer de tanto em tanto tempo, ou para beber de tanto em tanto tempo água, né? Vou deixar camisinhas ali do lado para ser mais fácil de eu trocar se eu precisar, né? Vou deixar lubrificante, vou lembrar, pôr um alarme para tomar minha PrEP, por exemplo, se eu fizer uso de PrEP, né? Como chama? Antirretroviral, né? Também, caso... Antirretrovirais, exatamente. Os meus remédios de uso contínuo, às vezes até medicações psiquiátricas ou medicações de uso contínuo que eu faça uso. Então, para você minimamente diminuir os seus prejuízos, né? Então, bom, já você topou entrar nisso, tudo bem, é uma escolha sua, mas dá para você
minimizar, né? Que é isso, a redução de danos é justamente isso, reduzir os danos que você vai ter em função desse uso. Então, se você for optar por usar essa droga nesse contexto, né, fazer de alguma forma que você minimize. Então, por exemplo, também, né, se você sabe que você vai entrar numa sessão de sexo que vai envolver muitas pessoas, que você vai chamar muita gente, bom, então talvez chamar as pessoas já previamente, mas assim, com pessoas que você já conhece, ou que você tem alguma ligação, para também não chamar tantas pessoas desconhecidas, né? Ou combinar com as pessoas, enfim, um tempo. Bom, a gente vai até tal tempo e acabou, por um horário de fim, né? Que é difícil de se respeitar quando você usa essas drogas, mas enfim, tentar pelo menos, né? Para evitar que você fique 3 dias, né? Porque ficar 3 dias acordado vai fazer muito mal para a sua saúde, mesmo com essa redução de danos, assim, né? Sem dormir, você pode convulsionar, você pode ter alucinações, delírios. Então, o ideal seria que não ficasse tanto tempo acordado. Mas é isso, você pode minimizar essas coisas planejando com antecedência, né? Então, se preparando para o que está vindo. Entendi. E assim, você acha que no Brasil é complicado a gente falar sobre redução de danos, assim, em termos de política pública mesmo, né? Porque não é só uma atitude pessoal, né? Claro. Digamos, minha como ativista ou sua como profissional da saúde. Poderia ser uma política pública, né? Você acha que isso a gente tem desafios aí para implementar isso? Ou como que você vê? Só desafios, né? Não tem nada que estimule a redução de danos no Brasil como política pública, né? Quando foi tentado alguma coisa nesse sentido, como aquele programa do Haddad de dar emprego, né? Alguma renda para o pessoal da Cracolândia, o pessoal caiu matando, né? Falando que tinha que internar compulsório e tudo mais, mas sim, é um super desafio, né? A maior parte quer dizer, não existe política pública de redução de dano, e quando a gente tenta falar nisso, é criticado, enfim, a gente está fazendo apologia ao uso de droga, né? Enfim, se vocês tentar escrever um texto sobre isso para algum grande veículo, assim, vai passar por muitas revisões, e isso aqui vai falar, olha, isso aqui não dá para escrever porque o jurídico não vai deixar passar e não sei o quê e tudo mais. Então, assim, é muito complicado fazer isso no Brasil. As pessoas ainda são muito moralistas, ainda tem muito estigma com isso. Então, para isso virar política pública, ainda mais nesse governo que a gente tem, é quase impossível. Assim, é muito difícil mesmo. E eu confesso, viu, Bruno, que até eu acho que eu mesmo aqui no projeto Viveração deixei um pouco para o final do ano esse assunto, talvez um pouco por medo de Uhum. críticas, assim. Sim. Confesso E que posso rolou te falar, isso. provavelmente vai vir, tá? Assim, talvez não seja a maior parte, porque acho que o público que te ouve também já tem um viés de seleção, aí é o pessoal mais progressista, né, e tudo mais, mas sempre tem, assim, e isso com qualquer pauta de direitos humanos, mas é que essa eu acho que é um pouco mais, gera um pouco mais de polêmica ainda, né? Enfim, sempre tem uma galera falando, Sim. bom, não, mas não é bem assim, não dá. Sabe que quando a gente fez um episódio sobre saúde peniana e um sobre saúde anal, Uhum, e outro sobre sexo oral, né? Porque tem toda uma polêmica aí sobre, né, se o sexo oral faz mal ou não, ou se transmite qual IST, etc. E uhum. aí, principalmente com o da saúde peniana e do saúde anal, a gente teve um monte de crítica, assim, críticas às vezes não fundamentadas, só porque a gente Uhum. estava falando do assunto. Sim. E, por outro lado, temos uma certa ironia que foram os episódios que mais tivemos escuta até agora. Assim. Esse da saúde anal tá assim, o gráfico tudo pequenininho, pequenininho não, mas tudo menor, os outros episódios, e o de saúde Uhum. anal, assim, 3 vezes a audição. Então, é um tema que a gente talvez precise discutir mais. Bom, Foi com mesma a história proctologista. da, né, da população trans e não sei o quê, né? Que
país que mais mata trans no mundo e é o país que mais consome pornografia com pessoas trans no mundo. Então, né, tem todo um estigma mesmo, mas acho que tem uma questão aí muito moralista mesmo que mexe mesmo com o íntimo das pessoas, né? Enfim, por que será que falar de anos, né, de cu, é tão polêmico assim, né? Enfim. E vem cá, me diz uma coisa, quando a gente está falando de pessoas que vivem com HIV, né? Porque esse podcast também é voltado para as pessoas que vivem com HIV ou AIDS, né? E quando a gente fala de chemsex e adesão à medicação, né? Qual que é o risco aí dessa combinação? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa falar que o chemsex, né, é um problema também porque expõe as pessoas muito a... Um dos problemas dela é porque expõe muito as pessoas a ISTs. Então, no consultório, quando me procuram por conta de chemsex, claro, já são casos mais graves, né, que já estão com muitos prejuízos, as pessoas demoram a procurar o psiquiatra por qualquer problema. Por esse, então, que é um problema que envolve muito tabu, muito estigma, mais ainda. Então, literalmente todos os meus pacientes, 99,9% dos pacientes que me procuram já vivem com HIV e já tiveram hepatite C, tá? Então, pelo que a gente falou, porque assim, né, normalmente essas sessões envolvem muitos parceiros, poucos cuidados, né? E as práticas, muitas vezes, é isso. Se você está transando 3, 4 dias seguidos, a chance de você ter uma laceração, por exemplo, mais ferimentos, né, na região anal ou na região do pênis mesmo, né, é maior, então expõe a maior risco de contrair todas as ISTs, não só o HIV, mas inclusive o HIV. Então, né, também. E para as pessoas que vivem com HIV, né, a gente vai ter um problema, né? Porque, é como eu disse, se você fica 3 dias, 4 dias transando e não bebe água, não come, não dorme, muito provavelmente você também não está fazendo uso dos seus antirretrovirais, que é o que garante que você fique com uma carga viral indetectável e que você não tenha problemas maiores, né? Enfim, não desenvolva as doenças oportunistas decorrentes do HIV, né? E que também impede que você transmita o vírus, né? Porque se você tiver indetectável, você não transmite, mas se você falhar no tratamento, aumenta a chance de você ter da sua carga não ficar indetectável, então aumenta também, você começa a também transmitir o vírus para as outras pessoas, né? Sim. Então, o chemsex é um problema tanto para as pessoas que vivem com HIV no sentido de atrapalhar o tratamento delas, né, e possibilitar que elas desenvolvam a doença, como também para as outras pessoas que não vivem, porque né, se ela está transmitindo o vírus, aumenta a chance das outras pessoas também contraírem, né, o vírus e passarem a viver com HIV também. Entendi. E vem cá, por que você, pelo que eu entendi, assim, essa prática do chemsex é uma coisa que está muito, pelo que eu entendi, tanto na minha pesquisa para fazer essa pauta, quanto nos relatos que eu escutei, né, nesses spaces do Twitter, e até na tua fala, que o chemsex está mais comum na comunidade gay e de homens que fazem sexo com homens. Por que você acha que isso acontece? Você tem alguma hipótese? A gente tem pouco estudo aqui no Brasil, né? É uma coisa recente, assim, não recente, é mais recente do que nos outros países, na Europa, por exemplo, né? Então, os estudos que a gente tem são principalmente da Europa, tá? Na Europa já tem estudos mostrando que é mais presente mesmo entre homens que fazem sexo com homens, né? E inclusive que é presente na população cis e heterossexual, mas em menor proporção e com algumas drogas diferentes, tá? Agora, com um problema de saúde pública, de fato, é mais entre homens que fazem sexo com homens,
E aqui no Brasil, o que a gente vê da prática, porque a gente não tem estudo ainda, tá? Poucos, pelo menos, não muita coisa representativa, tá? É isso, são principalmente homens gays e bis, né? A população trans provavelmente tá também envolvida nisso, mas é isso, chega pouco, né? Por todas as restrições de acesso que eles têm, né? Até porque você pega, por exemplo, metanfetamina. Metanfetamina é uma droga super cara, né? Cada vez que você vai pedir lá a quantidade, acho que, se eu não me engano, são R$ 400, 1 grama ou 2 gramas, sei lá, né? Então, Nossa. assim, as pessoas têm, pelo menos quando chegam no consultório, elas estão gastando R$ 2.000 por mês de metanfetamina, tá? Então, a população trans, como tem menos acesso, tem mais restrições, não sei se não chega ao consultório, então eu não estou vendo, não sei se realmente não tem acesso a essas drogas e por isso tem menos, tá? Isso ainda é uma coisa que a gente precisa ver, eu não tenho essa resposta, tá? Mas já tem muitos estudos questionando mesmo as causas, né? E tem várias, não é uma causa, são várias, né? A primeira e mais importante é em relação à própria sexualidade, né? Você viver como parte dessa população, né, que é uma minoria sexual, acaba te trazendo mais dificuldade para lidar com a sua própria sexualidade. E muitas vezes, para você viver a sua sexualidade de uma forma mais prazerosa, com menos preocupação, menos ansiedade, para aproveitar mesmo o sexo, esses homens vão usar da droga para diminuir essa preocupação. Então, né, para conseguir lidar com o sexo de uma forma com menos culpa, com menos estigma, menos pudor, né? Outras coisas que também são envolvidas é o próprio estigma, por exemplo, de viver com HIV. Muitas pessoas que vivem com HIV se sentem tão culpadas ou têm tanta dificuldade para lidar com sua sexualidade depois do diagnóstico que acabam precisando, né, ou escolhendo esse caminho de usar alguma droga para ficar mais tranquila, para conseguir viver a sua sexualidade. Outras coisas, né? Por exemplo, questões com performance. Né? Esses homens vão falar também que, né, muitas vezes, sei lá, tem um paciente meu, por exemplo, que falava, poxa, mas eu vou chamar o cara para vir aqui para casa para transar só meia hora, né? Não, né? Eu vou usar a droga para transar mais, né? Como se transar meia hora não fosse suficiente, né? Porque para ele até era, ele falava, até né, eu gosto de meia hora, tá tudo bem, mas eu fico achando que o outro cara queria mais. Então, para melhorar essa performance sexual e tudo mais, muitos desses homens acabam também usando a droga para isso. E outras coisas também, por exemplo, o corpo, né? A gente sabe que essa questão do corpo entre homens gays e bis é super importante, assim, de o corpo padrão, né? Tanto é que, né, usam anabolizante, bomba pra caramba, para ficar fortão, padrão, etc. E às vezes esse corpo que não está no padrão ou que está muito preocupado com isso, a droga ajuda a ficar mais tranquilo para ficar pelado na frente do outro cara e não ter tanta vergonha. O que mais? Por exemplo, práticas, né? Sei lá, para fazer algumas práticas mais desafiadoras ou que a pessoa vai ter vergonha de fazer. Então, golden shower, outras práticas menos comuns, né? Ou que geram mais julgamento, né? Então, golden shower, ou mesmo alguma coisa com fezes, ou alguns fetiches mais diferentes e tudo mais. Muitas vezes esses caras ficam com vergonha e para baixar essa vergonha, para conseguir viver esse fetiche, eles podem usar drogas. Ou para fazer essas práticas mais difíceis, por exemplo, fisting, né? Que é o uso do punho, né? No ânus para conseguir prazer, ou dupla penetração e tudo mais, com a droga esses caras conseguem fazer de uma forma mais relaxada e aproveitar melhor. Então, assim, tem um monte. Assim, eu estou lembrando aqui as coisas que já me falaram e que eu vi em estudos. Mas não é uma causa só, é um monte de coisas. Uma coisa que eu já tive contato algumas vezes, assim, são caras que se definem como raissexual. Não sei se você já ouviu.
Sim. São aqueles caras que só transam com outro homem quando estão sob efeito de alguma droga, cocaína ou outra coisa. E aí eles falam, eu não sou gay, mas agora, como eu tô meio chapado, eu fico com tesão, e aí tem a coragem, essa impressão que eu tenho, pelo menos, de procurar um outro cara, que ali é o tesão que já estava, provavelmente, mas, enfim. Sim. Mas a desculpa é a droga, né? Para a gente ver como é importante a questão da educação sexual, né? Quando a gente fala de ensinar isso nas escolas, enfim, deixar claro que todas as orientações sexuais são normais e são saudáveis, né? Enfim, identidade de gênero e tudo mais, porque muitas vezes é isso. Se você cresce numa sociedade que é LGBTQIA+ fóbica, isso é internalizado dentro de você. Então, mesmo um cara, né, porque um cara hétero que queira provar, né, que queira ter uma relação com outro cara, ou que se sinta atraído por N motivos, é isso. Ele muitas vezes não vai fazer isso porque sabe que vai ser julgado, vão falar que ele é gay, vão falar que ele só tá se escondendo e tudo mais. E não, muitas vezes o cara quer só experimentar e não vai gostar e tá tudo certo, enfim. Mas isso não é permitido. Diferente, por exemplo, do que acontece com as mulheres, né? Uma mulher dá um beijo na outra numa festa, pode ser visto como uma brincadeira, pode ser visto como um episódio isolado e que não vai defini-la como lésbica, né? Enfim, ou mesmo bissexual, né? Então, entre os homens, eu acho que isso é um pouco mais forte, né? Com essa coisa da masculinidade, né? Não encostou em outro cara de um jeito mais íntimo, é viado, é gay, é a bichinha, né? Enfim. Então, isso atrapalha mesmo a vivência da sexualidade desses homens. Sim, verdade. Concordo em 100%, assim, até... Enfim, até o homem hétero, né, para viver um prazer anal, por exemplo, né? Exatamente. Tem problemas, assim, Tanto é que travas. teve esse episódio do Wagner, ex-BBB, que saiu um vídeo íntimo dele com a mulher fazendo um punete nele, não sei o quê, e foi todo meu Deus, não sei o quê e tudo mais. E, bom, o ânus é uma zona erógena para um homem gay, para um homem hétero, para uma mulher, enfim. Né? Você pode ter prazer ali, né? E não tem nada a ver com a sua orientação sexual, absolutamente nada a ver, né? Então, para os homens em geral, né? Nesse aspecto, viver essa sexualidade que pode ser considerada algo homossexual, né? É mais difícil. Então, muitas vezes a droga pode entrar nesse lugar de facilitador para que você possa aproveitar melhor essa sua sexualidade sem tanto tabu, sem tanta vergonha, né? O talvez o ideal fosse quando a gente tem essas questões, assim, você deu o exemplo, né, quando a pessoa tem o diagnóstico de HIV, ela às vezes fica com culpa e aí tem problemas para viver essa sexualidade de uma forma mais tranquila. Eu me lembro de quando eu tive o meu diagnóstico, como eu, assim, nos primeiros meses eu exagerei um pouco no álcool, por exemplo, porque era uma forma que eu conseguia lidar com aquilo, assim, porque ainda rolava uma culpa, tal, e eu só fui resolver isso na terapia, falando, tal, com o meu terapeuta, enfim, e não é uma coisa simples também, né? Mas o ideal é que todo mundo tivesse acesso a esse cuidado, né, na saúde mental e tal. Com certeza. E tem uma coisa também que, né, apesar, né, de muitas vezes ser essa a questão, a pessoa não está consciente disso. Não é que a pessoa sabe do que está acontecendo e vou tomar uma droguinha aqui para ficar mais tranquilo para fazer isso. Muitas vezes ela não entende muito bem o que está acontecendo, né? Qual é a questão, mas ela sabe que o sexo dessa forma fica mais prazeroso. Por que está mais prazeroso? Não está claro, né? Muitas vezes ela pode achar, não, é só o efeito da droga e tudo mais. E depois, quando ela vai pensar sobre isso e tudo mais, que ela entende que pode ser uma questão da própria sexualidade. Porque tem muitos gays que já são assumidos que vão fazer isso sem a questão do HIV, sem a questão de nada. Só por ser gay,
eles vão usar as drogas para lidar com a sua própria sexualidade, mesmo já estando assumido. Mas muitas vezes ainda internamente ele tem questões com essa sexualidade, que ele ainda não está ciente delas, né? E que se ele não investigar ou se ele não pensar sobre, talvez ele não fique mesmo. Talvez a droga continue nesse papel de minimizar essas questões. Só que é isso, se você está minimizando uma questão com a droga, isso vai virar um problema. Porque você não está resolvendo a questão, né? Você está meio tamponando ali, né? Bom, você está pondo um band-aid num vazamento, só que esse negócio continua ali, né? E uma hora vai vazar mais. E então essas questões precisam ser trabalhadas mesmo. Todas essas que eu falei, né? Seja a questão da sexualidade, a questão de viver com HIV, a questão da preocupação da pressão estética, né? Gordofobia, a questão das próprias práticas, do tabu com fetiche, enfim, tudo isso que eu falei que agora... Você falou também da pressão com a performance, né? Do cara de ser uma máquina, entre aspas, aí. Uma máquina sexual, ou nunca broxar, por exemplo, né? Que isso é uma coisa que aparece também, né? Os ouvintes relatam algumas vezes, assim, mensagens pra gente, a angústia, tanto para demorar para gozar, ou gozar rápido demais, ou esse medo, né? De, não vou, será que se eu for lá e não vai dar certo e tal? E aí, por exemplo, apareceu até um relato outro dia do uso de Viagra junto com álcool e junto com outras drogas, né? Isso pode ser perigoso, não é? Né? Pode, né? Enfim, na verdade, assim, é super comum, é quase regra as pessoas usarem essas drogas mais Viagra, tá? Porque muitas dessas drogas vão atrapalhar a ereção dessa pessoa. Por mais que deixem ela mais tranquila para transar, elas vão atrapalhar a ereção, então elas vão precisar usar alguma droga para garantir que elas estejam com a ereção. E sim, né? Se você é mais uma coisa ali na mistura que você está fazendo que pode dar algum problema, né? E quando você estava falando da performance, eu lembrei também, né, de uma coisa que, assim, né, que tem a ver com a pornografia que a gente assiste, né? Porque você vê as pornografias, né, em que os caras, tem um pau de 23 centímetros, a transa dura 1 hora, com um monte de posições variadas ali, o cara não goza nunca, e com corpos ali que, né, são irreais mesmo, e você supõe que o seu sexo tem que ser assim. E, bom, né, não é assim, né? Nunca é assim, né? Enfim, a pornografia, mesmo os caras do pornô ali gravam várias cenas e depois juntam tudo, né? Enfim, até eles não estão transando daquele jeito. Que dirá as pessoas comuns, né? Algumas vezes são vários dias, né, que os caras gravam, assim. Exato, aquilo lá não é uma cena contínua. Começou, vai lá 1 hora e acabou, né? Os caras ficam fazendo várias vezes, daí é isso. Fica com o pau mole, daí, enfim, estimula de novo, toma Viagra, não sei o quê, e grava essa cena, e grava aqui, grava ali, não sei o que lá, são várias vezes. Então, assim, só que quando você vê ela toda editada, bom, parece que é realmente uma coisa contínua, e não é, né? E os caras também, isso, o corpo deles, né? Os caras têm os corpos perfeitos, não sei o quê, mas eles são completamente selecionados, né? Essa é a profissão deles ali. Então, bom, só vão selecionar pessoas com um pau gigantesco mesmo, mas não é a média da população, né? Enfim, os caras malham, os caras usam bomba, os caras não sei o quê. Então, tipo, se você for se comparar com aquilo, e é normal que você se compare, você está assistindo e tudo mais, é a mesma coisa com qualquer mídia, né? Com cinema, com novela e tudo mais, você vai ficar com um ideal de sexo ali que não existe mesmo, né? E faz sentido que você se sinta acuado, né? Poxa, né? O cara ali transa 1 hora, 20 posições, tem o pau gigante, eu vou ali, transo 10, 15 minutos, sei lá, não troco 1, 2 vezes de posição. E será que a outra pessoa vai estar satisfeita, né? E muitas vezes vai, né? Só que na tua imaginação você acha que não, né? Que é o que o meu paciente falava, ele aguentava transar 30 minutos, não é pouco 30 minutos, né? Não. Agora, para ele, enfim, se ele não mantivesse ali pelo menos 2 horas com o cara ia sair não satisfeito. E isso é uma fantasia, né, que a gente vai criando e que muitas vezes vai atrapalhar, inclusive, a nossa vida sexual mesmo, porque muitas vezes você nem quer transar 2 horas.
mas você acha que o outro está querendo, e daí você usa a droga para isso e começa a ter problema. Então, para fechar assim esse assunto do chemsex, o que você acha que, assim, não sei se tem alguma coisa que a gente possa falar, assim, um conselho geral para o pessoal que está escutando, para ter digamos, caso decida fazer o uso dessas substâncias, fazer de uma forma um pouco mais cuidadosa, né, com um pouco mais de autocuidado e tal. O que você diria, assim, para... Eu acho que é o que eu já falei, né? Eu acho que se eu pudesse dar uma dica para quem já usa ou quem vai usar se questiona o papel dessa droga na sua vida, né? Então, bom, por que eu estou usando e o que essa droga está me trazendo de benefício e prejuízo, né? Porque é isso, é o que eu falei, muita gente chega para mim depois de, assim, já está numa situação muito ruim, né? De, putz, perdeu muito dinheiro, começou a ter problema no trabalho, emagreceu 20 quilos, enfim, começou a ter problema de saúde mesmo e tudo mais, e daí vai me procurar, né? O psiquiatra, o psicólogo, sei lá. Então, assim, eu acho que se você está sempre se questionando, bom, por que eu estou usando? Quanto eu estou usando? Isso está me trazendo benefício ou prejuízo? Fica mais fácil de você perceber quando a coisa está indo para um lugar que não é tão legal, né? Então, acho que a principal coisa é você sempre estar se olhando, não só simplesmente fazendo e tudo mais. Porque é isso. Se da primeira vez que você, sei lá, passa dias e dias aí transando, etc., você parar e pensar, falar, meu, eu tinha planejado isso, eu fiz coisas que eu não queria fazer, né? Eu estou gastando muito dinheiro com isso, tá me trazendo problema no trabalho ou nas minhas relações, tudo mais. Se você começar a fazer essas perguntas sempre e entender que sim, você está tendo algum prejuízo ou que você não está no controle do rolê, né? Do tipo, putz, eu fiz coisas que eu não tinha planejado. Então, aí eu acho que você começa a ir por um caminho que não é tão legal. E daí você precisa repensar o seu uso. Não estou falando pare. Estou falando, bom, então talvez você precise repensar como você está fazendo esse uso, ou de repente procurar um profissional para discutir o melhor jeito, ou se você quer mesmo continuar fazendo esse uso, ou se você está pensando em outra coisa, não sei. Porque eu acho que o principal sempre no uso de droga é a relação que você estabelece com ela. Não é a quantidade que você usa, ou como você usa, ou qual droga você usa, né? A princípio, todas as drogas a gente pode fazer o uso dela de forma recreativa, né? Enfim, o problema é quando você começa a criar uma relação com essa droga que não é tão saudável, né? E mesmo quando você já criou uma relação não saudável com ela, se você está se questionando, tem como você começar a pôr alguns limites para você ter menos prejuízos, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo, né? Eu não tenho como dar uma dica aqui e falar, não, façam isso, né? Que vale para todos, né? Porque Que vale para todos, cada exatamente. caso... Tomem água, né? Tipo, tudo bem, tomar água é importante, mas eu acho que o mais importante de tudo é questiona sempre o seu uso. Mesmo que seja para questionar o seu uso e falar, não, tá ok, né, tá bem, está bom esse uso, tá ok. Tá beleza, então ótimo, ok. Né? O que eu estou dizendo não é não use, eu estou dizendo questione a sua relação com essa droga. Se você pegar, não, eu uso assim, eu estou fazendo isso. No final das contas, você fala, não, mas isso aqui tá bom para mim, é assim que eu quero fazer o meu uso, beleza, tá ótimo. Então, ok, né? Enfim, acho que você precisa estar, né, ciente dos seus riscos e tudo mais, mas se você está topando o risco, você acha que isso não está te atrapalhando ainda, beleza. Mas tem que ser um questionamento mesmo. Não pode ser, não, então é isso, estou gastando mais do que eu tenho, estou me pondo em risco pra caramba e tudo mais, mas está tudo bem, né? Você não pode se enganar também, tem que ser um questionamento de verdade. Mas acho que o mais importante é isso, é você sempre estar olhando para a sua relação com a droga e não simplesmente deixando a coisa rolar, porque muitas vezes as pessoas se dão muito mal e depois para sair é muito complicado. Assim, eu estou tendo muita dificuldade no meu consultório com as pessoas se dando muito mal mesmo, e principalmente com metanfetamina. Então, também a dica aí é, se você usa metanfetamina, para mim, me parece a mais perigosa, assim, é que me dá mais problema mesmo. Então, double check aí se você usa metanfetamina.
ou se você for usar, mais cuidado ainda para pensar se você quer mesmo, mas é isso. Hoje em dia ainda tem a questão da Covid, né? Que a gente não falou muito, ainda tem esse porém ainda, além de tudo. Ainda tem isso, que é mais um risco, né? Enfim. Mais um risco. Então tá, Bruno, foi muito legal. Eu agora estou sabendo mais, um pouco mais sobre redução de danos, sobre o uso um pouco mais consciente, né, de substâncias. E queria te agradecer pelo papo, foi muito legal, como sempre, né? Outra vez já tinha sido, e falar que você está sempre estará sempre aqui, a gente estará sempre de porta aberta para você, e espero que a gente continue conversando, tá bom? Obrigado, fiquei muito feliz também. Enfim, também estou à disposição sempre que vocês precisarem. Parabéns pelo projeto de novo, acho incrível. E é isso, acho que a gente precisa falar. Eu acho que todas essas coisas, né, que são muito tabu, né, quanto mais a gente falar, a gente vai quebrando um pouquinho, assim, né, do estigma e tudo mais. E é o que, bom, ao longo do episódio a gente falou disso, né? Quando a gente não fala, se não tem onde a gente falar, a gente pensar sobre isso, as pessoas dão um jeito de viver essas coisas que muitas vezes podem não ser saudáveis. Então, é importante mesmo que a gente fale sobre todas essas coisas para as pessoas se sentirem mais à vontade com a sua sexualidade, com as suas práticas sexuais, com todas essas coisas, com o uso de drogas, inclusive, para que isso não vire um tabu e, caso seja um problema para elas, que elas possam procurar de uma forma mais tranquila ajuda, sem tanto julgamento. Legal. Legal. Olha aí, pessoal, uma dica super massa, hein? Então é isso, gente. Até o próximo episódio e um beijo. Um beijo. Tchau. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral é de Augusto Mena Barreto, com apoio de Breno Gonçalves na secretaria. A locução de abertura é de Matheus Freitas, com edição e mixagem de Guilherme Muniz e gestão de redes sociais por Alisson Souza. Se você tem dúvidas ou quer fazer um comentário ou sugestão, é só entrar em contato com a gente no Twitter, Instagram ou interagir com a gente no grupo do Telegram. É só procurar por Viveração em todas as redes. As fontes e recomendações feitas ao longo dos episódios, assim como as músicas de trilha, estão na descrição. Até o próximo episódio.